E aí, Jordão, hoje então a gente vai falar, pessoal, sobre Bitcoin, mas muito diferente do que vocês estão acostumados, né, a falar sobre Bitcoin, que o pessoal fala muito sobre dinheiro, sobre investimento, e eu vou mostrar que o Bitcoin é muito além disso. Ele, na verdade, ele é uma forma, né, de estar trazendo liberdade para a humanidade, tá? Parece exagerado o que eu estou falando, mas vocês vão descobrir aqui nessa palestra. Então vamos compartilhar aqui a minha tela. Vou provar isso para vocês, tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês deixem aí, né, para quem está aí online, quem aqui sabe realmente o que é o Bitcoin e quem aqui já comprou o Bitcoin, tá? Então vou deixar aqui para vocês deixarem no comentário. Vamos ver o que vocês têm para falar aí. Olha só que legal. Então vamos lá, gente. O nome da palestra, né, é bem, né, como o Bitcoin vai salvar o mundo. E é exatamente isso que eu acredito. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, em 2020 foi literalmente o ano aí, né, da mordaça, a gente não pode falar mais nada, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Para vocês terem uma noção, eu peguei no meu Instagram tem umas 16 mil pessoas, e o meu YouTube tem mais ou menos umas 75 mil pessoas, eu fiz pesquisas, tá? Mais de 50% das pessoas falaram que já tinham sido, né, bloqueadas ou censuradas de alguma forma nas redes sociais. Então você viu que teve uma mudança radical em 2020, coincidentemente, né, com tudo isso que aconteceu. A gente teve uma mudança radical. Por exemplo, meu pai, ele tem quase 70 anos, né, e eu conversei com ele, com várias pessoas mais velhas, e falaram que nunca viram nada parecido com o que aconteceu em 2020, né? Então foi um evento, assim, foi algo muito diferente. E aí eu tô mostrando aqui na tela para vocês todas as formas que tem aí, né, de censura, né? Vocês estão vendo várias formas aí. A gente está vendo aí, você está temporariamente bloqueado, é impossível você postar esse comentário, porque ele não segue os nossos padrões de comunidade. E aí, o mais engraçado, né, que esse padrão de comunidade, ele não é algo, né, baseado em valores morais, mas ele é baseado, né, numa narrativa que protege o sistema, né? Mas afinal de contas, o que é o sistema? O sistema nada mais é, né, do que, vamos colocar assim, né, o que a gente coloca, o Estado, o Deep State, as Big Techs, né, é tudo uma coisa só, né, e existe esse pessoal aí, né, que realmente tem controle sobre a nossa vida, literalmente, porque você pode ser preso, você pode ser bloqueado, você pode ser censurado, e você não pode fazer nada, né? Porque senão você realmente, eles conseguem acabar com a sua vida, literalmente. Então a gente tem que obedecer essas pessoas, né, que controlam a gente. E é um grupo muito seleto de pessoas, né? E a gente conseguiu perceber claramente que essas Big Techs, elas fazem parte desse grupo seleto e elas obedecem, né, esses políticos todos, né? A gente consegue ver isso claramente, porque qualquer coisa que é criada, qualquer narrativa que é criada pela política, ela rapidamente ela vai para os jornais e rapidamente ela vai para redes sociais. E qualquer pessoa que vai, né, diferente dessa narrativa, simplesmente, como vocês estão vendo aí, são bloqueados. Eu já fui bloqueado no Facebook 3 vezes por 30 dias. Então a gente está falando de 3 meses de bloqueio. Então é uma coisa absurda, né? Graças a Deus eu não ganho dinheiro com o Facebook, né? Eu simplesmente é um hobby que eu posto lá. Mas imagina se fosse uma fonte de renda. Como é que isso poderia estar me prejudicando? E aí a gente está vendo aqui coisas assim absurdas acontecer, como por exemplo, você vê aí, né, o próprio presidente do Brasil, né, que teoricamente aí é a pessoa mais importante do país, né, ele foi aí acusado de fazer uma informação falsa e ele sendo, né, censurado pelas redes sociais. Então, para pensar numa coisa, gente, se, né, um político mais importante de um país, ele é censurado, quem dirá nós, meros mortais? E aí a gente tem um caso aqui icônico, né, que eu acho que ninguém nunca vai esquecer isso, que o presidente, né, da maior potência do mundo, os Estados Unidos, ele foi, né, simplesmente deletado de todas as redes sociais. E assim, não importa, né, o que você acha do presidente brasileiro ou do ex-presidente americano, o que importa é que, poxa, cadê a liberdade de expressão? Como é que você bloqueia as pessoas dessa forma? E você vê uma coisa assim que é assustadora que aconteceu em 2020, é que você percebe, né, que existe algo mais poderoso do que qualquer coisa, né? Existe algo mais poderoso do que o próprio presidente dos Estados Unidos. E além disso, você percebe que essas Big Techs hoje elas são mais poderosas do que um presidente americano. Então você está vendo que você, né, você é controlado, a sua vida é regulada por pessoas que você não faz nem ideia. Pra vocês terem uma noção, existe, né, um documentário muito legal chamado Brexit, né, da Europa, que ele mostra que na União Europeia, quem controla as pessoas em Bruxelas
são pessoas que a maioria da população nunca ouviu falar, que não foram eleitos, que ninguém sabe quem são essas pessoas, e, no entanto, são eles que escrevem as leis, são eles, né, que criam 1000 regras, e ninguém sabe quem são essas pessoas. Então, existem pessoas aí hoje que controlam a sua vida e você não sabe nem quem são essas pessoas. E aí a gente começa a ver, assim, entrar por um terreno extremamente perigoso. A gente viu aí agora, né, simplesmente bloqueando o Pix. O que é o Pix, gente? Essa transferência de dinheiro. Então a gente está falando aí, gente, da pessoa conseguir bloquear a sua conta bancária. Então imagina, você tem uma opinião contrária, né, à narrativa da imprensa, à narrativa da política, você simplesmente pode perder, né, a sua vida, porque se você não tem dinheiro, né, como é que você vai pagar suas contas, pagar os seus boletos? Então a gente viu aí coisas assustadoras acontecerem esse ano, que simplesmente o governo pegou e bloqueou, né, as transações financeiras de várias pessoas. E aí, onde que a gente está caminhando isso, né, gente? A gente está caminhando para coisas assustadoras. E esse aqui é um cartão de crédito da Mastercard, foi muito comentado essa semana, que ele sugere, olha a sugestão dele, tá? Que se você, né, tiver muita, né, emissão de carbono, que a gente vai conseguir tá restringindo o seu gasto, tá? E aonde que a gente está vendo isso acontecer já tem alguns anos, lá naquele país do Oriente, né? Então, no país do Oriente, a gente está vendo aí, olha só que interessante, você já tem vários policiais que eles têm câmeras, que eles conseguem identificar as pessoas por reconhecimento facial, e se aquela pessoa não seguir uma narrativa do país do Oriente lá, né, que a gente não pode nem citar o nome nessas redes sociais, para quem não sabe disso, tá? Se você chegar, fizer qualquer coisa que esteja contra a narrativa, eu vou contar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você pegar e ir no país do Oriente comprar muito álcool, comprar muita vodka, cerveja, você pode ser restringido, que é um negócio que eles chamam de crédito, né, que é utilizado aí, né, como forma de controle da população. Então, se você beber muito, se você fizer coisas erradas que eles, né, que eles acreditam que aquilo é errado, você pode ser restringido de viajar, você pode ser restringido de várias coisas. E olha onde isso está chegando, né? E aí você tem aí o cara, né, que é o Klaus Schwab, né, que ele é o diretor, né, presidente do Fórum Econômico Mundial. Um outro grande, né, representante é o príncipe Williams, né, ou seja, é o filho da rainha Elizabeth. Ele é outro aqui, grande representante do Fórum Econômico Mundial, ele faz a abertura do Fórum Econômico Mundial, e você vê que é uma narrativa em todos os lugares. Você está vendo a revista Times, né, você viu The Economist, você vê imprensa do mundo inteiro concordando com isso e mostrando para a gente que isso vai ser implementado, esse controle, né, do país do Oriente vai ser implementado no mundo inteiro. Isso já está acontecendo. Por qual motivo? Eu já tenho vários amigos que já têm que usar VPN, ou seja, você tem que entrar na internet de forma, né, secreta, você tem que, para não ser rastreado na internet, para você ter opinião, que é exatamente como funciona no país do Oriente, que eu estive lá presencialmente, eu fui no país do Oriente, né, eu visitei lá tem 3 anos, fui para Shenzhen, Hong Kong, fui para Macau, e você vê que é um controle absurdo, a gente está vendo isso acontecer globalmente, no mundo inteiro. E aí a gente está vendo aí, gente, protestos no mundo inteiro, tá? Aqui em cima a gente está em Hong Kong acontecendo isso, logo depois a gente está falando aqui, né, a gente tem aqui em Milão, tá bom? A gente tem em Londres, e a gente tem também aqui na Austrália, tá? Então, na Austrália, a gente está falando, assim, de lugares do mundo inteiro que está acontecendo, assim, realmente revoluções para você ter realmente, né, liberdade de expressão, e você simplesmente está perdendo isso no mundo inteiro. E como é que isso pode, né? Qual que é a forma, né, de você conseguir, né, reverter isso, né? Você vai reverter isso através de um negócio chamado blockchain. O que é blockchain? Blockchain é uma tecnologia criada por uma pessoa que ninguém sabe quem é, famoso Satoshi Nakamoto, que é um cara, né, que criou uma moeda digital que é muito além disso, chamada Bitcoin. E quando ele criou essa moeda, ele criou essa tecnologia, que é uma tecnologia revolucionária, que vários economistas dizem que somente por esse motivo ele merecia ganhar aí, né, um prêmio Nobel de Economia, somente por essa invenção. Essa invenção é tão incrível que de todo mundo que a gente está falando aqui, né, a Big Tech, governos, políticos, imprensa, todos eles hoje estão usando a blockchain.
né? Para vocês terem uma noção, as moedas governamentais estão utilizando essa tecnologia do Bitcoin, que é a blockchain, que é totalmente revolucionária. E aí você tem aqui, né, foi criado, né, várias ferramentas e formas de trazer liberdade para as pessoas, né, e principalmente liberdade de expressão na internet e devolver a liberdade que a gente tinha antes de 2020 aí para a internet. Então a gente tem aí, ó, por exemplo, o Minds, tá? Então o Minds, ele é uma rede social que você pode, né, muito parecido com o Instagram, que ele é totalmente descentralizado. E o que significa isso? Significa que ele não pode ser separado, significa que ele não tem um dono, tá bom? E significa que não tem como censurar, não tem como fazer nada. Ele é feito totalmente de forma descentralizada, então não existe nada que governos, big techs possam fazer contra esse tipo de aplicativo descentralizado que utiliza a tecnologia blockchain. Outro exemplo aqui, o Signal. O Signal é a mesma coisa, tá? Então ele é um WhatsApp, né? Ele é um aplicativo de mensagem no qual você consegue trocar mensagem com as pessoas de forma criptografada e de forma que realmente, assim, descentralizada, que não tem como a pessoa ter acesso aos seus dados. Os dados ficam somente para você, não tem como você ser censurado, então é algo impressionante que está acontecendo. Enquanto na contramão, para quem não sabe, o WhatsApp, por exemplo, ele mudou várias políticas de privacidade, agora você tem que fazer backup fora do WhatsApp, né? Ou seja, se alguém quiser ter acesso aos seus dados, ele pode ter acesso, né, quando você vai fazer o backup no Google Drive ou em outro lugar. Então, assim, você já não tem mais essa segurança e a tendência é que você vai perdendo, né, a sua liberdade dentro de todas essas ferramentas aí que são, né, centralizadas. Próximo aqui é o Mastodon, que ele nada mais é do que um Twitter descentralizado, tá? Então é uma excelente ferramenta para você estar se comunicando. E depois você tem aqui o DTube, né? O DTube, o que é isso, gente? O DTube nada mais é do que um YouTube descentralizado, e hoje você já tem vários e vários canais do YouTube que estão saindo do YouTube e estão começando a utilizar outras plataformas. Você tem na Índia o Rumble, você tem o Libri, você tem várias plataformas que são descentralizadas, então você pode simplesmente postar tudo que você quiser, que você não vai sofrer nenhum tipo de censura. O próximo aqui, que é muito interessante, é o navegador Brave, né, que muita gente já deve conhecer, já deve usar. Ele utiliza blockchain, só que ele tem uma grande novidade, que ele lançou há pouquíssimo tempo, que ele está usando agora o IPFS. O que é isso, gente? É uma tecnologia no qual você consegue ter a sua página na internet, ao invés de você colocar HTTPS, você vai colocar IPFS, tá? E você vai ter uma página totalmente descentralizada e distribuída, ou seja, não tem como a pessoa, né, tá derrubando sua página, sofrer censura, não tem como, e é uma internet totalmente descentralizada e distribuída no sentido que a internet, ela acontece, né, como a blockchain, ela acontece dentro da sua casa, ou seja, a minha casa, o meu computador é um servidor descentralizado e criptografado, e eu posso estar conversando com todas as pessoas, né, de forma descentralizada e distribuída, sem ter nenhum tipo, né, de censura e não ter como nenhum tipo de governo derrubar o que eu estou conversando. Isso tudo que eu estou falando aqui, gente, pode parecer assim, nossa, meu Deus, que viagem, você está exagerando, só que isso já é realidade em vários países, tá? As pessoas já são forçadas a usar esse tipo de ferramenta, e a partir de 2020 são ferramentas que vão ser utilizadas no mundo inteiro, tá? E aí, próximo aqui, que é muito interessante, que são atualizações do Bitcoin. Então, o Bitcoin lançou a Lightning Network, que é muito interessante, né, porque o principal do Bitcoin, né, para você realmente libertar a população de todos esses estados, todas essas big techs, né, a Lightning Network, ela vai te ajudar com isso. De que forma? Você consegue fazer transações financeiras de forma mais rápida e de taxas muito baixas, porque o Bitcoin hoje tem um grande problema, que quando você vai fazer uma transação financeira, você tem que pagar uma taxa muito grande, hoje está em torno de $10, que é muito alto. Então como é que você vai comprar uma coisa, né, vai comprar um cafezinho, comprar um refrigerante, se você pagar $10 de taxa? Não tem como. Então a Lightning Network, ela veio para resolver esse problema. Ela é uma segunda camada do Bitcoin, tá? E você consegue fazer todas as transações nela de forma rápida, instantânea, pagando taxas muito baixas. E uma outra tecnologia que é a direita, que é o Taproot, né? O Taproot, o que ele faz? Ele transforma a blockchain do Bitcoin, né, também em contratos inteligentes. Então você vai conseguir fazer aplicativos descentralizados, contratos inteligentes, vai conseguir fazer uma série de coisas que hoje você utiliza outras moedas, como é o caso da Ethereum e várias outras aí, né, empresas descentralizadas.
E aí, para finalizar, né, pessoal, você tem aí o cara que, na minha opinião, escreveu o melhor livro de todos os tempos sobre o Bitcoin, que ele chama o Bitcoin da internet do dinheiro. Né? Então, o Bitcoin, gente, para quem não entendeu ainda, ele vai muito além do dinheiro. Ele, na verdade, ele é, né, uma internet descentralizada. Ele é uma nova camada da internet que vai fazer que a internet, né, ela realmente seja livre novamente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Jordão.